Estamos agora ao vivo com mais um convidado, e um convidado muito querido, muito especial, que é Rubinho Barrichello. E antes de trazer a apresentação dele, inicial, eu queria trazer o porquê. Acho que na vida, muitas vezes, a gente tem que ter o porquê que temos o Rubinho aqui na Transformar Hub. Eu tenho muito cuidado e ensino muito do que o momento pede, o como isso pode acontecer, e depois o quem é uma resposta que eu falo que é quase de Deus. Quando eu decidi trazer um podcast com plateia com um tema de wellness, né, falar de performance, mas de uma forma sustentável, né, isso a curto, médio e a longo prazo, eu queria uma diversidade assim, plural, não só na área da saúde ou marcas e negócios diretamente do wellness. Eu queria uma pessoa que fosse uma referência. E aí eu saí para correr. Correr sempre é meu estímulo mais criativo e eu acho que sempre me traz novas oportunidades. E eu lembrei de quando, mais ou menos em outubro de 2025, eu tive a oportunidade, o privilégio de passar por uma experiência com o Rubinho Barrichello, sim, ele guiando numa pista. Foi quase isso, né, Rubinho? Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava. Com ele é fácil. Só que eu, como uma boa líder, eu adoro fazer boas perguntas. Eu não ia perder a oportunidade. Nós estávamos num quadro onde eu tinha que ler várias perguntas, mas da áudio, porque 2 anos como embaixador, ele retoma, vem no projeto, foi assim que a gente se conectou. E eu precisava de fazer várias perguntas da áudio. Essa era a minha missão, esse era o meu job, essa era a minha batalha. Só que em algum momento eu vou fazer a minha pergunta. Né? E aí, num determinado momento, quando a gente estava se preparando, eu falei, agora. Eu falei, Rubinho, me fala uma coisa, onde hoje você dedica mais tempo hoje na sua vida? E aí ele respondeu, putz, saúde mental, acho que essa relação direta de como eu lidero a minha vida hoje com os meus filhos. E aí ele trouxe um pouquinho, a gente conversou. E naquele momento, quando eu tinha que escolher alguém, foi com certeza ele, que é uma pessoa não só como uma referência no atletismo, eu falo como atleta mesmo de performance, por tudo que ele construiu de números, de resultado, mas como ele vem sustentando e numa humildade, numa generosidade e de um olhar ímpar assim, né, para a vida e a saúde. Então, Rubinho, para Alexandra, eu tenho certeza para essa plateia e todos que vão nos assistir, é uma alegria enorme, então seja muito bem-vindo. Lembro muito bem, a gente estava... Para mim, o que eu fico mais assim emocionado é com a situação de você ter ficado perplexa da gente conversar a 200 por hora, o carro fazendo, não é, curvinha para lá e para cá. Gente, foi uma loucura. Você estava horrorizada, mas a gente estava conversando de coisa séria, então foi muito gostoso. E é uma pauta que me cativa muito, porque eu tive que ser um bom estudioso para entender o que se passava comigo, né? Sem julgar o outro. Você, na vida, passa muito tempo assim, né? Em qualquer local. Eu vindo para cá, na estrada, você vê assim, tem gente que está no celular, que está do lado esquerdo sem fazer nada, e se você ficar realmente chateado com essa situação, você está julgando, não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Ela pode estar muito errada, mas geralmente é muito mais fácil você analisar a tua vida do que ficar analisando a do outro. Muito bom. Então, é dessa forma que eu mantenho o meu equilíbrio, é dessa forma que eu fui aprendendo durante a vida, com todos os poréns, né, as situações. Tenho 2 filhos lindos que fazem do dia a dia a mesma profissão que a minha. Vocês podem imaginar que eu peguei no pescoço, falei, se você não fizer isso, e não foi assim, né? Foi uma opção deles, para azar da mãe, que olha para mim toda vez falando assim, filho da mãe, é você que fez isso, eu não foi. Lógico que no café da manhã só se falava disso, no almoço também, então, né, a comida era um pedaço de pneu, uma coisinha tal, mas é uma decisão muito deles. Então, e eu aprendo muito, sabe? Dentro da minha espiritualidade, quando eu vi pela primeira vez que eu tinha muito para aprender com os meninos, eu demorei muito tempo para entender isso, porque eu não achava que meu pai tinha muita coisa para aprender de mim. Era eu que tinha que aprender da experiência dele, e realmente é. Mas quando você tem um olhar para o mais jovem, você se torna jovem, né? Sem querer ficar naquela coisa de... né? Porque a gente tem um momento da nossa vida que a gente fala assim,
né? Não quero compartilhar, tá velho. E eu fico tentando não entrar nessa situação para ter o entendimento do mais jovem e mexer com a tua cabeça também. E é engraçado porque ele traz isso nessa paz, nessa calma, e o carro a quase 200 por hora, sei lá quantos por hora, sabe? E era nessa calma que ele dirigia. E aquilo me chamou muita atenção, muito mesmo, assim, mais do que uma estranheza pela velocidade, o medo de estar numa situação nova, foi a forma como ele liderava, com muita presença e muita tranquilidade, e a confiança que ele me passou, né? E eu acho que essa relação de que me marcou muito, assim, tanto que meu pai, primeira coisa, como é que foi estar com o Rubinho? Meu Deus, não sei lá, ser pai. Primeira coisa que eu falei, não foi a velocidade, não foi o carro, não foi a pista, foi a primeira coisa. Como eu aprendi com a presença dele, né? Ele estava ali fazendo de uma forma muito confiante o que ele faz, e como ele me passou isso de uma forma muito natural. E eu queria até começar, Rubinho, então, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, sua generosidade. Te admiro cada vez mais. Obrigado. E eu queria muito que você é um dos nomes mais importantes do automobilismo brasileiro, e conhecido mundialmente. Você construiu uma carreira, você construiu uma marca pessoal de muita, assim, é muito longivas, assim, todas essas etapas suas, né? E também com toda a história da Fórmula 1, agora também com outra frente, né? Eu vi que você já é bicampeão, né? Foram 5 títulos, é isso? 5 títulos? Não, eu fui, ultimamente, eu Participou de 5 títulos. Eu ganhei 2 na Stock Car, eu ganhei o da NASCAR, mas fora isso, né, é a alegria de continuar fazendo o que eu amo. Até hoje. Então, mais E vai do que... participar agora, não vai? Você falou que estava até treinando, que eu acho que é de kart. eu vou participar do Campeonato do Mundo de Kart, De que kart, é uma emoção. Alguém já ouviu o Ayrton Senna falar que, né, que estava na veia, estava no sangue. E eu me vi com o tempo hábil para poder ir para o Campeonato do Mundo. E você, né, kart, mais ou menos, você pensa quando você é jovem. Mas eu hoje, com o tempo, eu amo essa prática, né? E fisicamente é o meu melhor treino para quem quer estar bem. Então você decidiu e vai. Vou. Muito bom, excelente. E eu queria, antes de falar de você, com todas esses reconhecimentos e conquistas, quem hoje, se você fosse definir assim, porque, né, não dá para contar toda a história, só seria todo o nosso tempo do podcast, mas quem é Rubinho? Quem é? Quem é essa pessoa, esse ser humano? Olha, o Rubinho, em terceira pessoa, analisando de fora, eu acho que é uma pessoa que tenta passar o bom exemplo. Para mim, em todo movimento que eu faço, eu não conto o sofrimento, eu conto o aprendizado do sofrimento. Então, isso acontece no meu dia a dia no Instituto Família Barrichello, que é sempre através disso. Nós cuidamos de fome zero. É um assunto muito vivo, né, para os brasileiros, com mais de 5 milhões de pessoas que passam fome. Então, através desse exemplo, eu quero tocar outras pessoas e tocar para que as pessoas possam entender da onde está o estudo para que a gente possa evoluir, né? Então, eu com aquela pessoa hoje a 80 por hora numa rodovia que está a 120 e a pessoa no celular, eu passar e fechar ela não ia fazer nada, não ia ter o movimento. Aquele momento é um momento em que você também não consegue ensinar. Então é melhor eu me ausentar e tocar a minha vida em frente. O Rubinho é uma pessoa que aprendeu muito de todos os ensinamentos que a família Barrichello deu, em principal do meu pai. Eu nasci no mesmo dia que meu pai. Nossa. Minha irmã nasceu no mesmo dia que a minha mãe. É uma coisa doida. Eu fui me estudar, porque eu queria saber se ela estava falando verdade mesmo, se eu nasci um dia antes, um dia depois, se foi, sabe, se eu queria entender o porquê que realmente eu sou tão parecido com meu pai, minha irmã tão parecida com a minha mãe, as coisas tão em comum, a espiritualidade tão em alta. Então, o Rubinho é uma pessoa que não cansa de aprender. E eu acho que quando você entende o teu ponto de vista, é onde você começa a doar. Então, eu acho que isso é uma coisa louca, assim, sabe? Você começa a cada dia ver, e quanto mais você doa, mais você tem.
né? É uma coisa gostosa, uma troca gostosa. Então, quando você me fez o convite, eu realmente gosto desse tipo de troca, né? Dessa conversa, porque eu acho que não são todos que me conhecem. Então, um dia a gente vai ter um documentário, um dia a gente vai ter um livro, mas ainda hoje eu estou me dedicando muito ao tempo que eu tenho para poder fazer tudo enquanto fisicamente eu estou hábil Ah, a para fazer. fazer, muito bom, muito bom. E eu queria muito que eu dividi, né, todas as perguntas por alguns módulos e eu queria trazer primeiro sobre a evolução, né, da performance do Rubinho, porque estudando até fiz o dever de casa também sou muito curiosa, eu falo que sou mais curiosa do que estudiosa. Eu gosto de saber o porquê você é como você é, porque você pensa da forma que você pensa, né, tentando extrair o que eu tenho acesso. E de tudo, né, eu vi muito assim uma relação de novo, é tudo muito longo prazo, né? Você tem muita consistência e eu gosto de pessoas consistentes. Eu acho que vence as pessoas, o mais determinado vence o melhor, né? Mais ou menos esse lado, mas não é vencer, né? É o se vencer todos os dias, né? Uhum. E se você fosse olhar, você está com 54, Rubinho? Tô. 54 anos, tá? Se a gente fosse olhar o Rubinho de 20 anos, 24 anos atrás, né? Você vai ter que acessar a sua memória um pouquinho aí. O que você tem, o que você mantém há 24 anos? Eu falo 20 anos porque eu acho que 20 anos é um marco muito onde você assume muito uma conduta na vida ali, como adulto mesmo, né? Ora, alguém já se formando, ou já formou. Mas essa relação dos 24 anos, o que ainda, não é nem o que mudou, mas o que se mantém. Eu quero saber o que se mantém como código, padrão, hábito, o que você quiser compartilhar, micro, macro e divisão. A integridade, os princípios, eu acho que, né, eu não dei continuidade àquilo que eu estava falando. Meu pai, por exemplo, chegou para mim no dia que eu embarquei com 16 anos de idade, sozinho para a Europa. Eu havia completado o terceiro colegial e eu não ia cursar a faculdade por uma escolha, porque eu ia tentar a minha vida de piloto. Eu havia prometido para minha mãe que eu em um mês estaria falando italiano, porque era uma forma dela entender que eu não estava vagabundeando, que eu estava indo tentar realmente a vida. E meu pai falou, durma e estude. Então a minha vida inteira foi isso. Esses princípios não mudaram. E o princípio de vida, de respeito, eu passei por, assim, eu vi muita coisa na minha carreira, vi que muita gente ganhava em cima de outros hábitos, e aí é uma escolha tua. Quer partir para isso ou você quer manter, assim, o troféu na estante é uma coisa muito bonita, mas ele fica lá. Depois, quando a gente virar pó, ele fica lá e assim, vai fazer o quê? É uma coisa que, no final, alguém vai guardar ou não vai guardar. Não, não é uma coisa... a memória daquilo tudo é o que faz, realmente, na minha opinião, um cidadão. Então, o Rubinho, aos 20 anos, era um cara que sentia muita falta da família, que vivia muito tempo sozinho, mas que aprendia de todos os momentos a cada movimento. E para mim, eu tento repassar, até para os meus filhos que tiveram outro tipo de situação, mas não mais fácil ou mais difícil, mas diferente, de que a gente pode ter uma oportunidade. E a gente não pode temer e precisa enxergar isso. Porque, né, a historinha de que o padre estava na igreja quando começou a chover e a cidade começou a alagar. E aí passou um primeiro barco falando, quadro, sobe aqui, tal. E ele não subiu, falou que ele foi muito dedicado à vida de Deus e que aquilo, né, Deus iria salvá-lo. E passou um segundo barco, passou um terceiro barco, ele morreu afogado, chegou lá em cima e falou, poxa, mas eu fui dedicado ao Senhor o tempo inteiro. Ele falou, mas eu mandei 3 barcos. Então, assim, a gente não percebe o que está à nossa frente. A gente sempre fica esperando por algo maior, é aquela coisa. Você não abre o olho para aquilo que está acontecendo. É difícil, né? É muito mais fácil eu comentar na tua vida ou na vida de um amigo do que você enxergar os seus próprios... as coisas que estão sendo dadas para você. Então, aos 20 anos, eu tinha gratidão,
que isso eu não perdi, a integridade, os princípios que me fizeram o que eu sou hoje. Isso não mudou. A experiência, ela vai vindo E hábito, o que mantém, assim, sabe, como constância? Óbvio que tem melhoria contínua, né? Você vai se conhecendo mais, vai aperfeiçoando. E aí eu falo com o sono, com a alimentação, com a espiritualidade também, né? Ferramentas, né? Eu falei, hoje eu medito, a gente conversou um pouquinho sobre algumas ferramentas. Você me trouxe algumas coisas que você busca, eu vi que você é super aberto. Isso sempre foi do Rubim de 20 anos para hoje? Ou foi algo que foi sendo consolidado, assim? Eu acho que é um aprendizado constante, mas eu sempre fui uma pessoa espiritualista, uma pessoa que gosta de ouvir, independente da religião, eu gosto de ouvir o que você tem para falar. Então, a partir do momento que eu tenho ouvidos, eu posso ter a minha crítica, mas sem dúvida, sem querer falar que o meu é melhor que o teu. E aí a gente vai entrando num conceito onde há uma troca, né? Se isso acontecesse no nosso dia a dia, você teria um aprendizado muito melhor, muito melhor. E assim, religião, futebol, política, nada disso tem uma consciência que as pessoas estão fazendo alguma coisa para que tudo melhore. Tá cada um olhando pelo seu para ver quem que é melhor que o outro. Logicamente você tem em alguns movimentos uma diferença. Mas é isso, eu acho que essa coisa de ter buscado muito cedo o meu autoconhecimento, a minha espiritualidade, a numerologia que fez com que eu pudesse entender uma série de coisas Muito bom. de outros momentos e de assim, saber que você tem que ter, você tem que estar em equilíbrio. Você responder naqueles 5 minutos que você está bravo ou alguma situação, você já fez uma besteira. Então, E Rubinho, olhando a parte de equilíbrio, né? Até você trouxe isso. Eu particularmente, por exemplo, né, tenho alguns deveres, né? Sou mãe, sou esposa, sou empresária, sou mentora, tenho todas essas tarefas diariamente. E eu não consigo acreditar na palavra equilíbrio na minha vida, né? Como eu consegui equalizar o dia, a semana, o mês, né, o ano, etc e tal. Muito porque cada hora uma coisa me puxa. Os últimos 5 dias, o meu lado dos meus negócios me puxou um pouco mais, né? E eu precisei me dedicar mais e cumprir essa batalha que estava me pedindo. Ora, a família me demanda mais, né? Como é que você vê? Qual é o seu ponto de vista, assim? Porque não é uma palavra que define, mas é a forma como você enxerga e como você se comporta para qual top, né? Como você lidera esse processo. Como que você, sempre vivendo em performance, né? Campeonato, tem todo... E eu sou ex-atleta, eu sei o processo da preparação. O campeonato é o fim, né? É o fim ali de tudo que você percorreu. Então, o equilibrar, me descreve um pouco como você vê esse equilíbrio. Você entende que é algo que você vai dosando tudo, ou você acredita que tem momentos que a intensidade de fato, e aí como você equilibra essa intensidade para com o restante, assim, é um lado mais filosófico, mas traz um lado mais prático. eu levo sempre para o lado da gratidão. Se existe algum momento em que você não agradeceu aquilo que aconteceu, mesmo que seja uma coisa que não era da forma como você visualizava, ali você terceiriza o problema. Então, se você tem realmente gratidão pelo acontecido, você tem como se sentir em paz consigo mesmo para que você possa analisar qual é a parte do copo cheio daquilo que aconteceu. Muito bom. Então, 5 dias teus que foram de maior trabalho e assim, puxa, eu queria ter me dedicado um pouco mais aos meus filhos, eu queria... tem algo que, né, assim, você tem que olhar para aquilo que está passando na tua frente, mas a gratidão do dia a dia realmente faz com que você esteja pronto para o momento que você está vivendo. Então, é isso. Eu tenho muita viagem, eu tenho muitas coisas. Nós cancelamos o nosso primeiro encontro por uma situação que foi muito fora do meu controle. Então, é uma coisa que a nossa vida, ela não é da forma como você planeja, do começo do dia até o fim do dia. Mas, para que você possa lidar com elas, você precisa estar em paz. E para estar em paz, você precisa fazer as coisas sem pressa. Muita gente imagina que guiar, você precisa ter pressa. E não. Assim, é como se a gente tivesse aqui, eu tivesse te falado, ó, gente, tem 15 minutos, você ia ficar
amontoando perguntas, aquela coisa toda. E não, na verdade é muito melhor você, com os 15 minutos, fazer 2 perguntas muito mais precisas, bem feitas, com calma, do que aquela pressa. Gente, eu fiquei até calma, tá? Perguntado que eu tô tão calma, tô até em paz. A corrida é assim. O primeiro podcast eu teria feito tudo diferente. Tudo bom. A corrida é muito assim. A corrida você tem que meditar para saber aonde está o teu coração, porque a parte física é muito, muito doida. Então, O que está tocando mais, né? O que está te deixando desconfortável. Eu medito todos os dias, até a minha mentora de meditação está aqui, a Ju, e a minha mãe sempre meditou. Minha mãe também é uma grande espiritualista, assim, ela exerce vários, dança surf e tudo para desenvolvimento mesmo, autoconhecimento pessoal. E eu falo que eu sou uma pessoa extremamente acelerada, então te ouvir já vai me acalmando. Falo, meu Deus, vai me assentando um pouco. Isso aqui eu sou mesmo acelerada. E por isso que eu medito, porque eu uso uma ferramenta por autoconhecimento, por saber como eu sou. Então, assim, eu sei como funciona. Então, acho que eu não sei se você sempre foi assim, ou você também foi buscando ferramentas para te ajudar. Como, por exemplo, meditação ou qualquer coisa. Não, eu busquei muito. Eu peguei muito avião, né, na minha vida. Então, eu pratiquei muita leitura com os assuntos que eu assim, eu sempre quis entender certas situações. O porquê você não conhece uma pessoa, mas você não tem afinidade, e o porquê que você tem. Por que de vez em quando você chega num local e você parece que você já conhece a pessoa, que a pessoa... Então, esse é um estudo meu, assim, sabe? Você não vai perguntar para a pessoa, mas vai... Lógico, hoje com a rede social, perdão, você sabe o que as pessoas fazem, né? Ela é muito mais aberta. Eu pratico esse tipo de yoga, eu faço a numerologia, ou assim, é mais fácil você querer. Hoje, exercício, por exemplo, se você quiser, você faz tudo em casa, né? É uma situação bem diferente de tempos antigos. Então você vai falar assim, como eu era antigamente. Eu sempre tive gratidão. A oportunidade que eu tive, assim, na minha palestra, eu falo muito. Minha palestra chama Melhor a Cada Volta. Melhor a Cada Volta é o Rubinho lá no circuito dele, mas melhor a cada volta é você acordar todo dia se sentindo grato de mais uma volta. É mais um dia, é mais uma situação. Então, Mais um dia. melhor é você cada hora se colocar à disposição, né, daquilo que está vindo na tua frente. É importante que a gente não saiba, mas que a gente saiba viver. Mas a gratidão, eu assim, eu fui, meu pai chegou para mim bem pequenininho, isso é uma parte da palestra, mas bem pequenininho, eu tinha 7 anos de idade, e ele falou para mim, tá chovendo, você tem o seu kart, é o dia de você andar, mas nós não temos dinheiro para comprar o pneu de chuva. E eu sinto muito. Ele falou, mas você pode andar. E assim, para mim foi um dia muito feliz. Eu saí, me molhei, sabe criança que quer sair na chuva? Eu andei no meu kart, eu me deliciei com aquela situação e assim, andei muito mais lento que meus amiguinhos que tinham o pneu de chuva, mas eu tinha a gratidão por aquele dia. E foram vários dias assim. E aí eu vou ganhar no ano 2000, no dia 30 de julho do ano 2000, eu ganhei minha primeira corrida de Fórmula 1 num circuito que molhou e eu não parei para trocar o pneu. Então, Nossa. a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Que lindo. Eu me emociono só de voltar no tempo, porque é muito gostoso. Mas você não sabe, né? Quantos anos vão demorar para você entender o processo? Mas se você sentiu aquilo como uma coisa boa, como eu senti, né, a gratidão daquele momento, aquela coisa, um momento ele vai chegar. E você sempre tem que ter a mentalidade que o momento bom ainda está por vir. É uma coisa que, mas já está muito bom. Não, mas pode vir ainda mais, pode melhorar ainda mais, né? Então, eu acho que é isso. Quando você começa a se analisar e fazer a coisa, é muito mais fácil eu modificar do que eu tentar modificar você, né? E aí
é sempre um processo, assim, quando eu tava naquela última volta, com aquele pneu slick, e aí vem na cabeça, puxa vida, mas se durou até agora, não vai me errar. Fala, não, burro, não vai pensar desse jeito, pensa positivo. Então você fica durante uma volta de 2 minutos, você fica conversando com você mesmo para falar, cara, isso aqui é um presente, tá? Não vai jogar fora agora se você quiser, tá na tua mão. E as coisas estão muito nas nossas mãos. E é engraçado, né, você trazendo essa passagem, inclusive muito bonita, porque normalmente a gente associa performance e resultado muito com só o que eu acredito tem que ter, sim, a competitividade. Eu sou fã da competitividade, tenho que competir comigo mesma, né? Mas a gente sempre associa performance sempre com práticas muito mais do lado on da vida, né? De estar ali ao treinar, data, horário e tempo e tal, e de repente você traz um outro lado, né? Que é um lado muito mais filosófico mesmo da vida, né? De entender como liderar uma decisão de 2 minutos ali de uma curva, né? São 2 minutos. É 2 minutos, tá certo? Não, 2 minutos eu disse como se fosse um todo de Curva. uma volta. Então, mas imagina 2 minutos você tá tendo que negociar com você mesmo, se provar. Então, assim, ali não tem nada mais do que o autoconhecimento, né? De se conhecer sobre a prova que você tá ali de ter que resolver. Eu vou dar o meu melhor, eu vou ficar insegura, eu vou ficar, né? Enfim. Então, eu acho que e até porque eu acredito que esse lugar, ele é muito solitário também, né? Assim como é o empreendedorismo, né? Então, solitário era você com você no carro, Sim, concorda? com certeza. Não tinha outra, Deus, né? Deus, tem a movendo... energia maior, mas era você com você. E eu queria muito que você trouxesse, porque a sua idade, ela revela uma experiência. Meu sogro falecido, eu conheci, inclusive, meu sogro antes de conhecer meu marido, né? Porque eu fiz nutrição, fui fazer estágio e ele cuidava do terceiro andar de casas terminais. Eu admirava a generosidade dele, como ele paramentava, entrava para olhar os leitos e como ele olhava o paciente e quando ele ia orientar a gente com dieta parenteral, enteral, ele sempre falava com muito zelo do cuidado minucioso. Ele falava, ó, você cuida desse leito da pessoa X porque provavelmente uns 2, 3 dias. Um dia eu perguntei, doutor Marcos, como o doutor sabe, você me fala 2 dias? Ele falou, Alexandre, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma coisa que a vida nunca te dá e nunca te tira, é o tempo. Quem faz verdadeiramente o que faz todos os dias com atenção e presença, a gente tem um cheiro. A gente sente no olhar, a gente sente na cor, a gente sente na energia da pessoa. E aquilo me marcou muito, né? E você tem a experiência que eu ainda não tenho, né? Eu posso saber outras coisas mais que você, por uma experiência que eu vivi. Mas você tem o cheiro de como a gente lida e lidera a nossa vida, né? De uma forma... Eu queria muito tratar o ego, porque o ego, ele é uma linha, né? E eu falo comigo, porque meus maiores erros vieram da minha falta de gestão e conhecimento do meu ego, né? De querer fazer para mim, de provar, de mostrar, e etc e tal. E eu estou nesse momento da minha vida de buscar o autoconhecimento cada vez mais para eu ir gerenciando ele, né? Então, o que esse seu tempo te trouxe de entendimento, de liderar o ego? Como você vê o ego? Quão importante ele é para você? Porque ele também é importante em alguns momentos. Mas como que você lidera ele dia a dia, Rubinho? Para mim, isso é uma curiosidade minha, tá, gente? Olha, eu vivi por tantas ações, situações de lutas de ego que você começa a entender que essa luta não é a vitória. A vitória é o aprendizado que você tem nesse tipo de derrota. A pessoa te vencer no ego, ela pode ir para casa achando que ela venceu a batalha, mas ali não está assim, explícito quem é que realmente aprendeu de toda essa batalha. A vida, ela é totalmente disso, assim, sabe? Eu uso muito o trânsito como uma forma das pessoas entenderem que eu vejo muito briga de moto com carro na rua. Muita coisa. Assim, vocês devem passar pela mesma situação. E ali é uma luta de ego. Quem é dono daquele território? Quem que... Assim, não existe uma situação que você abre um pouquinho para a pessoa, né? E não tem um... Aquilo faz tão bem.
uma buzininha, um agradecimento, um bom dia, um boa noite, um muito obrigado. As pessoas estão brigando o dia inteiro. Se você pensar, ela acha que ela está equilibrada naquilo que ela está fazendo, mas quando é algo que já não está fazendo mais, está indo para casa, ela pode jogar fora tudo que ela conquistou durante o dia por uma coisa que não está no momento dela, né? Essa coisa do carro. O carro é um condutor ele te leva de um lugar para outro, mas você também passa muito tempo num trânsito, você passa muito tempo pensando na vida, você tem muitas coisas acontecendo, você passa muito tempo trabalhando, né, como você falou. Você falando agora, até me coloquei na situação, porque às vezes você pode parar mesmo no semáforo e olhar seu celular, mas é um desrespeito, porque você não sabe se alguém vai passar, é muito egoísmo, né? Você parar a pensar, só tô pensando em mim, né? Da forma como eu tô conduzindo, ou a forma, só tô preocupado com meus problemas, tem outra pessoa que tem outro problema, tem outra pessoa do lado também tá com pressa, outra pessoa também que precisa chegar lá, e interessante, eu gosto muito da área da gestação, eu sempre uso analogia, e o lado de médico, diagnóstico, mas esse lado do carro é interessante, associação do ego, muito interessante. E assim, eu passei por muitas coisas e fui Muito interessante. muito analisado por outros da forma como a televisão mostrou, né? E aquilo, quando existe alguma coisa que o ser humano não consegue se colocar no lugar da pessoa, ela começa a inventar uma situação de que ela não faria. E você já se encontrou em algum lugar de um ego, assim, que você não conseguiu gerenciar o seu ego? É que, por exemplo, nesse caso, né, no momento em que eu fui obrigado a deixar o meu companheiro de equipe Schumacher passar, eu fui criticado por situações que eram gerenciamento de ego. Então, pessoas que acabam inventando histórias sobre a própria história sem saber um mínimo, sem uma busca, assim. E o que é que te faz ter uma opinião errada? O desconhecimento. Então, dentro disso, você fala, mas então eu vou contar o que é, mas eu ganho o quê? Aí você tem uma situação de que eu sempre falo isso, 33% gostam de você, 33% não gostam e 33% não se importa. Nossa, Então, ou seja, quem gosta. então, mas você fica ali num movimento, né, tentando, assim, a gente tá aqui em 20, né, 20 pessoas. Então, você imagina, eu conto minha história, você pode pensar, puxa vida, eu vi essa corrida, não vi, mas agora eu tenho empatia pelo movimento. Ok. E aí, mas você ouviu minha história. Para você ter uma coisa concreta, você tem que buscar um pouco mais. Você não pode só ir pelo que uma pessoa falou, porque um repórter... Não dá. Não, hoje em dia as pessoas acreditam em toda e qualquer narrativa, né? Às vezes eu vejo, falo, meu Deus, por causa Carlos dava a pessoa tá... Você sabe que a pessoa sabe a história? Sabe que a pessoa sabe o que está acontecendo ali? Às vezes a pessoa não tem nem a mínima, ela só acredita naquilo porque falaram o que ela queria ouvir, né? E assim, quando eu falo dos 33%, não tenha dúvida que eu, dentro de um documentário ou nas páginas do meu livro, eu tenho a intenção de contar a sua versão. A minha versão de como é. E assim, irei eu mudar alguma opinião de alguém? Eu tenho certeza que sim, mas quero eu que as pessoas vejam de uma forma diferente, eu quero que a pessoa entenda a minha história, a forma como aconteceu para mim. Então, se ela quiser ter uma opinião e um julgamento, ela também tem que tentar entender como uma história total. Porque quando eu contar, é muito fácil que uma pessoa diga, Grilo, que filho da mãe é aquele cara? Beleza. O outro pode falar, aí ó, chorão, tá falando agora, depois de 20 anos. Ou seja, eu não tenho que me preocupar com qual é a opinião que eu vou gerar. Mas eu acho que o Brasil, ele gostaria de saber da história. Então, eu tenho vontade de... Muito bom. E não é nem por ego, é por uma questão da sua história. No final, entendeu? É como, assim, vai me dar um troféu, vai me dar alguma coisa, não vai. Sim, eu quero que através do meu exemplo existam outras pessoas que possam estar melhor com aquilo. Muito bom, excelente, muito bom. Eu queria trazer
a sua leitura, né? Hoje você precisa treinar mais ou precisa treinar melhor? Na idade que você está, com a sabedoria que você tem, né? Você está indo para um campeonato agora, ou um pouco dos dois, assim, como que você lida, né, com o resultado? Eu gosto muito da preparação. Eu sou, da minha essência é a ação. Sou executora, eu faço acontecer, sabe? Eu não procrastino, eu não tenho essa característica, mas com os meus erros e com o atletismo, eu aprendi a me preparar. Né? Então, quanto mais... Por isso que eu falo, por que acontece com o Alexandre? Por que acontece com outra coisa? Porque eu acredito no processo, porque eu sei que as coisas são construídas. E eu sei que o treino faz parte da preparação. O treino é um elemento da preparação, né? O estudo é outro, né? Tem várias frentes. Como hoje como você hoje, com a sua sabedoria, você lida com o treino? É mais ou não é mais? É com uma qualidade? Se qualidade, como destrincha essa qualidade? O que significa qualidade? Eu sempre fui aprendendo que o tempo e a experiência me fizeram melhor e ter mais velocidade, porque assim, quando você está com aquela gana e o movimento da vitória, da pressão, você aperta o volante. Então, quando você aperta o volante, você acaba afetando o carro, que é uma parte toda tua, então você cria um problema a mais. Com o tempo e com a experiência, você solta a tua mão, você solta a tua voz, você não aperta o microfone, você fala com mais calma e você guia com mais tranquilidade. Então, deste processo, você cansa menos. Então, a gente está falando aqui, a gente não está ofegante, a gente podia estar né, todo nervoso, sei lá, transpirando. Exatamente. Então, o carro é a mesma coisa. Então, desse princípio, a experiência faz com que você melhore. O treinamento mental me faz suficientemente bom para eu ir para o Mundial? Não tem como. Eu preciso ir para a academia, eu preciso correr a pé e eu preciso treinar de kart, que é o melhor treino. Quais treinos você faz? Você faz corrida? Eu gosto de correr a pé, mas também é o meu momento como o seu de o telefone não tocar e é uma meditação para mim. É impressionante. impressionante. Que eu vou fazer. É impressionante. Só que eu já fiz tantos quilômetros, mas tantos quilômetros que eu não tenho um treino específico. Eu saio... Igualzinho. Eu treinar. faço, você nem marca no relógio, eu falo, eu não marco. Eu já sei meu corpo disso. Eu vou pro meu... Assim, porque é duro, né? Eu, tanto na USP quanto no Ibirapuera, que são dois parques maravilhosos de corrida, eu sabia exatamente o tempo que eu ia passar na banca, na ponte, e aquilo ia marcando, né? Então, eu gosto de coisas diferentes. Então... Até porque, não sei se você concorda, o fato de você não estar com a intenção de um pace X ou de uma quilometragem Y, e você só está presente ali, você começa a prestar mais atenção em outras coisas. Falou que por isso que para Alexandra, talvez, né, se compartilhou também para você, fala que é a hora que Deus fala comigo de uma forma tão clara, porque eu me permito, né, estar disposta, aberta ali, né? Então tem gente que fala, você tem que fazer terapia. Eu falo, depende do seu ponto de vista, porque para mim eu tenho as minhas formas, né? E cada um tem o seu formato, né, de processar e lidar com sentimentos. Da mesma forma que a gente está né, produzindo o podcast, eu peguei a estrada, que foram 3 horas até aqui, eu vim ouvindo o podcast. Eu vim numa qualidade de tempo que você produz muito mais, né? O tempo eu nem vi passar, eu fui só ouvindo e vendo cada coisa minuciosa que pode melhorar, né? Eu achei legal porque minha pergunta foi treinar mais ou melhor ou um pouco dos dois. E olha a resposta, né? O quão sábia né? De quando você é jovem, você aperta o volante, você estressa a máquina, né? Então, assim, eu fiquei me imaginando, falei, meu Deus, acho que eu tô sendo ainda um pouco imatura de estressar um pouco. Às vezes a gente estressa um pouco a nossa máquina, mas hoje... exige um pouco mais e as coisas podem ser mais leves, as coisas podem ser mais... Porque senão não pode ter o treino que for que não vai, né, Rubinho? Não pode tem. ser o tempo que for assim, que não vai. Vou te contar uma coisa. A nossa descoberta de nós todos aqui dentro da sala, a tua descoberta do que te faz bem para que o teu coração bata mais baixo, é importante. É importante você, uma vez por dia, fazer aquilo que te faz bem. Que seja 5 minutos quietinha num canto, ou que seja como eu, que é ver o pôr do sol com o meu cachorro. Você vê todo dia. Se eu posso, eu vejo. Então, assim,
Que lindo, gente. Eu gosto muito, isso me traz uma paz. Faça o assim. seu livro que eu vou ser a primeira a comprar. Mas é que me traz uma, né, você vai falar, poxa, isso é um ato que você conquista, você não conseguia, né, morando na Europa o tempo inteiro, longe da família, você não tinha como o pôr do sol sim, mas o cachorro ou alguma coisa O contexto, né? então hoje eu tenho essa possibilidade de, assim, eu já chego em casa, dependendo da hora, ele já sabe, o Skip já sabe que é o momento da gente dar o nosso rolezinho de 5 minutos. Então é muito interessante, isso me faz muito bem, mas muito bem, é um silêncio. E assim, a gente não sabe o quanto humanos são os animais para entender o quanto ele está te falando. Porque, assim, eu vejo os filmes, né, dos cachorros que falam, daquela coisa, eles falam, de verdade, eles falam. Então, é uma coisa mágica, né, de poder ver isso. Ó, Foi um clima, foi um clima. Foi um clima. pareceu entrando no túnel de Mônaco e saindo. Apaga e acende. A Meg falou pra ele, vão simular o pôr do sol, entendeu? Eu falei, vai que o negócio aqui mexendo, eu falei, vai que... Mas muito bom. Eu acho que até essa relação de... E não é à toa, né? Eu sou como você, super espiritualizada, assim, eu gosto muito de... Os meus pais veem o pôr do sol, quem não segue meus pais depois podem seguir, quase todos os dias eles possam. E a gratidão, né? Assim, você falando, eu fiquei pensando por que eu consegui apreciar, porque a gente só consegue apreciar no outro, assim como olhar o lado ruim também, como a gente tem os dois lados, né? Eu tenho, você tem, todos nós. Sim. Quando a gente consegue acessar algo que a gente consegue materializar, né? Eu materializo muito, meus pais têm isso, né? Toda vez quando fui agora passar o Dia dos Pais no sítio, e eles são gratos por tudo, assim, eles veem a Siriema cantando, aí meu pai sabe o nome delas, ele conversa com a Siriema, e às vezes eu quero gravar, e eu falo, as pessoas vão achar que ele é doido, né? Porque ele conversa com a Siriema, ele conversa, é muito bonito ver, assim, sabe? Aí minha mãe tem a ceia de aranha, assim, e ela fala, olha que lindo, é uma obra de arte. E eu falo, meu Deus, né? Só que desde sempre eu vi isso, só que como eu me distancio um pouco disso, hoje, né, minha vida, e aí quando eu vou, já não passa a ser o meu normal mais, mas eu vivi a vida inteira entendendo isso como normal, né? E como às vezes a gente às vezes olha, eu vou ver a teia de aranha, eu não vou nem olhar a teia de aranha, né? Tá lá na sua frente, assim, ela toda mapeada e ela consegue ver a trama, que o negócio, que faz, que não faz. Então, assim, acho que essa relação de sustentar é muito uma relação da presença também, né, Rubinho? Eu te sinto uma pessoa muito presente no que você fala e faz, a consistência, né? Então, acho que não, tenho certeza que isso faz a diferença em todas as suas relações de resultado, né? Queria trazer uma outra pergunta agora para outro ponto de vista, tipo aqui, que eu já voltei. A relação família, né? Também você trouxe muito como é importante, hoje você, queria que você trouxesse qual é seu papel, né, diretamente, indiretamente com os seus filhos, que decidiram, né, você falou de seguir a mesma carreira que a sua, serem pilotos, qual é o seu papel mesmo, não como pai, assim, eu queria muito, assim, você tem um papel de liderança, mentor, se sim, como você faz isso, é uma coisa muito fluente, é natural, é uma coisa estruturada, é uma curiosidade também, assim. Olha, o Eduardo tem 24 anos, o Fernando tem 20, os dois se completam, eles têm o linguajar deles. O Fernando é mais espiritualizado, o Eduardo é mais racional e os dois ensinam muito e têm um bom ouvido. Então, da minha maior busca, assim, porque eu viajo muito para ir vê-los, para ver a corrida, para ver... E teve um dia que eu falei para o Eduardo, eu não vou conseguir estar por trabalho meu, eu não vou conseguir estar na Bélgica com o teu irmão. Você vai ter corrido na Bélgica uma semana antes, consegue ficar uma semana com ele? Porque o Eduardo é um ótimo coach, ele faz isso como trabalho, ele tem o coach, né, no simulador, virou uma empresa. Que legal. Ele ensina muito bem e a forma como ele ensina
foi muito importante. Aí eu falei para ele, você tem como estar lá? Eu queria contratar o teu serviço. Aí ele falou, não, pai, contratar nada, eu fico com meu irmão e tal. Eu falei, ó, então não julgue ele como teu irmão, mas leve o teu conhecimento. Assim, foi tão maravilhoso, porque um voltou mais espiritualizado e o outro voltou mais racional, sabe assim? Foi um negócio mágico que eu mesmo não teria conseguido fazer. Muito bonito. Então, o meu coach Sabedoria. é poder entender o que é que eles precisam e qual é a dificuldade. Antigamente, eu olhava para os céus e falava assim, Deus, meu, me dê a vitória a ele. Aí, depois eu fui ver que egoísmo da minha parte, porque todos os pais estavam pedindo a mesma coisa, né? Então, aí eu consegui me colocar na posição de pedir que ele fosse iluminado para ele entender lidar com os problemas. É o mais fácil na corrida, você tem que ter uma decisão de muito rápida, né? E às vezes o momento passa e você não entendeu. Então, eu assim, primeiro, eu sou muito grato por ser pai deles. Aí já parte para outro universo, porque eu, quando era bem pequenininho, eu olhava pro meu pai e falava assim, deve ser bem legal. Eu sempre fui muito companheiro do meu pai. E eu falei, deve ser bem legal ter um filho companheiro. Eu sempre quis ser pai. Então, quando eu casei, falei pra Silvana, ó, primeira segunda-feira a gente vai ter filho, né? Aí ela falou, não sabia nem não sei nem se eu quero ter filho. Eu falei, se avisasse outro dia, filha, pelo amor de Deus, esse negócio. Agora a gente vai ter que conversar disso. E demorou um tempo pra gente ter filho, demorou. Até porque tá certo, o casal tem que viver, tem que passar. Depois demorou porque realmente demorou, porque ela não engravidava, então Quanto tempo esse demorou? 4 anos. Tá. É que eu queria ter na segunda-feira mesmo, eu achava que era uma coisa, queria ser pai assim, logo. E nós éramos muito jovens, né? Eu tinha 24 quando casei e a Silvana tinha 21. Então, é uma coisa, assim, até nisso, é uma luta de ego que você tem que saber onde se posicionar e entender a posição do outro, né? Então, sempre foi uma conquista muito, muito grande de saber aonde eu tenho que me posicionar. O Fernando me quer como pai, mas me quer como coach. O Eduardo me quer como pai. Ele não quer como coach? Ele utiliza quando precisa, mas ele gosta de também passar pelos problemas, de assim, e deixa fluir. Então, pro Eduardo eu dou Ele muito. começou de trás para frente, né? Eu te perguntei qual é o seu papel como líder mentor, se sim, como exerce. Ele começou falando as características dos filhos, né? Como cada um é. Então, tá vendo que o quem é uma resposta que vem depois? Não é sobre ele querer, porque seria sobre você, né? Um desejo seu, aí seria muito egoísmo mesmo. Então, ele trouxe o que, como cada um é, qual é o cenário, né? Dando dados e fatos sobre o contexto, e aí o quem, ele, como ele pode ajudar. Né? Então, assim, isso é interessante, porque um líder, a gente a gente se escolhe. Né? Eu te escolho, você me escolhe, né? Para me liderar e eu ser liderada. Né? É um ato de muita obediência, é um ato de muita cumplicidade. Né? A pessoa, quando ela para de confiar e nos seguir, ela não tem, né, uma liderança. Então, um confia mais no coach, né, quer mais, e o outro, né, tem uma outra linha de caminho, né? E também vai passando pelos aprendizados, né, deles e assim, a partir do momento que eu realmente vi que eu também podia aprender muito, que não existia mais essa coisa, né, tem que ter essa troca, né, tem a hora do pai, do filho e também tem a hora do amigo. E depois do Espírito Santo também. Mas é todo uma coisa em conjunto. E o que o Rubinho cobra? Eu gosto muito, o time entrega o que você cobra, né? Então, e eu falo, cobra valores, caráter. Eu cobro alimentação saudável. Eu cobro um estilo de vida que tenha, que eles venham bem. Eu cobro que eles treinem peso. Eu estava comigo na feira, falou, treinei, treinei sábado, domingo, né? A gente vai viajar, o que eu como, eu vejo que eles comem o que eu como, as escolhas que eu faço, né? Isso é uma coisa que eu cobro. Eu cobro resultado, eu cobro vendas deles, mas eu cobro também que eles se cuidem, eu cobro também que eles performam. Então, assim, o que o Rubinho cobra, né? Vamos falar, você falou que quem é o que gosta de você como coach? Que permite esse seu papel? O Fernando. Mas Fernando, o que você cobra do Fernando, já que ele abre essa porta de permissão? Resiliência. Resiliência? Porque o quantas vezes você vai ser derrubado e você vai cair,
não está dentro do contexto. É o quanto você vai se levantar para lutar de novo. Então, para mim é isso. Para mim é a luta diária. E como você faz Você não vai isso? para academia num dia ficar com o músculo que você acha que vai ficar. É. Voltando lá, todo dia que você vai ter o corpo que você Maravilhoso. sonhou. Então, não tem como. Então, para mim é todo o processo. Assim, pro Eduardo, o exercício que eu dava para ele é que eu achava que ele precisava fortalecer a parte muscular. Então, essa sempre foi a minha cobrança, e é chato, mas até um momento que você fala, ó, você já tem uma certa idade, agora você toca o seu e aí é uma escolha tua. O Fernando, eu cobro muito a prática do simulador. Ele tem isso hoje. Os jovens têm o simulador. Na minha época não existia isso. Na minha época o que dava para treinar no carro, beleza, o que assim, você tinha que ficar mentalizando uma pista, ver algum vídeo. Você não tinha essa coisa. Então, já que você tem, pratica, entendeu? Então, é assim, não, porque eu já fiz suficiente. Ele mesmo teve um exemplo, por exemplo, na pandemia, que estava só eu e ele em casa. Eu me separei já há 7 anos, estava só eu e o Fernando. E aí ele veio assim, pai, você vai almoçar? Eu falei, vou, amor, já tô indo. A hora que ele voltou, ele falou assim, o jantar tá na mesa. Ou seja, eu tava lá às 6 horas, sem parar dentro do simulador, fazendo um trabalho de dedicação total, que eu pedi desculpa para ele, porque eu faltei assim, eu devia ter falado para ele, falei assim, papai não vai conseguir, porque eu ia competir com o Alonso de dupla e eu queria evoluir. Então eu fiquei mais de 10 horas, desde o café da manhã eu fiquei lá, e só água e fazendo aquilo. Para mim é a forma resiliente de você encarar. Muito bom. E você trouxe que você sempre quis ser o exemplo, né? Assim, isso no olhar da vida, para Alexandra, a liderança é com e pelo exemplo, né? Eu acho que quando você falou assim, um ponto importante que eu sempre tive, dos 20 aos 54, eu sempre quis, né, ser um exemplo. E como é que você tem essa relação hoje de resultado, se você cobra a resiliência, cobra os treinos, né, que precisam ser feitos para os seus filhos, por exemplo, e para com você também, né? Mas como que a relação agora, desse olhar do exemplo, assim, sabe? É uma forma muito intuitiva ou é algo que você tem um plano mesmo? Poxa, aqui eu tenho que entregar resultado, você tem uma planilha, você tem, sabe assim, o que você tem que entregar, sabe? Para materializar. Ou é algo que você deixa muito natural e fluido? Não, o único plano verdadeiro que eu tenho em relação ao exemplo é no Instituto Família Barrichello de entregar todo o meu conhecimento. Eu fui a uma aldeia indígena há 2 anos atrás e, através do entendimento da alegria que você vê um povo verdadeiro vivendo com zero de dinheiro e, e com aquilo que é plantado, você come com aquilo que... Sim, se tem banana, come banana, se tem arroz, você come arroz. É uma coisa tão natural, e a felicidade daquelas crianças, uns sucos que você nunca imagina que poderiam existir como gosto. Aquilo para mim foi um exemplo tão claro, que se você tiver terra, você consegue plantar e consegue ajudar, né? Que para mim esse exemplo é o maior de todos. Então eu tenho um plano de estar ajudando em tanto tempo X pessoas e que isso se multiplique. Este é um plano. Este é minha missão de vida. Que quando... Mas isso como exemplo de ser humano, como uma conduta do que o Rubinho pode agregar para o mundo hoje. Daquilo que, aos 6 anos de idade, uma pessoa chegou para meu pai e falou para ele, seu filho precisa de proteção, que ele tem uma missão muito difícil na vida. E eu fui entender essa missão há 4 anos atrás. Eu sempre busquei por entender esse tipo de missão. E a minha missão não tem nada a ver com corrida. Ela tem... Eu virei uma pessoa conhecida para poder ajudar. Então, é exatamente quando você entende certas coisas, você só doa, como eu falei no princípio. A forma de exemplo do dia a dia, geralmente, é quando você perde uma corrida.
Não é, mas eu não tô falando de corrida, é no dia a dia. É alguém fazendo uma brincadeira, é alguém achando que foi para casa fazendo uma brincadeira com você, é alguém que fez alguma coisa na academia, é aquele exemplo da não devolução, da não entrega dessa energia, da não, sabe assim? Você tem lá 100 comentários no teu Instagram e um não é bom. Qual é aquele que você tem vontade de responder? É o danado do negativo, né? E para que você vai responder se os outros 99 foram tão positivos, né? A gente tem uma qualidade péssima de prestar atenção em algumas coisas que não fazem sentido. Então, o que é que te traz calma? Hoje você tem a habilidade de não querer mais aquele amigo ou de bloquear outro cidadão, né? Então, se você tem essa habilidade, você tem que saber quem está do teu lado. Porque no fim, a palavra certa é: quem é amigo, quem não é inimigo. Então, você tem a chance de não estar perto dessas pessoas que não trazem essa energia. Então, para mim, o exemplo é esse. O exemplo é ele se dá no dia a dia, ele se dá na forma de condição. Quando você, assim, engraçado que as pessoas, isso desde pequena, tá? Até o Vitor, a gente tem amigos até hoje, pessoas boníssimas, assim, que você fala, nossa, meu treinador, quando eu era atleta, ele me treinou por muitos anos, foi 15 anos, o Ulisses foi meu treinador, e eles falavam, Alexandre, eu tô perto de você, eu saio querendo dominar o mundo, eu saio acreditando que eu sou capaz de fazer qualquer coisa, né? Essa energia é muito boa, né? E eu fui entendendo ao longo da vida que quanto mais eu cuido da minha energia, quanto mais eu blindo a minha energia, quanto mais eu produzo energia, né? Mais eu tenho para entregar. Porque eles falam, quando você mais dá, mais você recebe. E eu fui entendendo também que a minha energia não é para todo mundo, né? Então eu falo, poxa, eu queria isso tanto, eu dei tanto, e a pessoa não valorizou, sabe? Mas porque a pessoa talvez não está na mesma frequência, né? Ela não consegue acessar. Eu acho que você também deve ter passado ou passa por isso, né? Eu passo até hoje na minha vida, é muito comum. Porque eu acho que Deus dá as missões para algumas pessoas, eu acredito nisso também. Deus não me deu essa energia que eu tenho muita energia. Eu tô dormindo faz 5 dias, 3 horas por noite. Eu acordei agradecendo, a Graça estava ali, a Graça falou, deixa eu trabalhar lá em casa, ela tá aqui. Ela falou, eu falo pro Vitor, ela olhou, como é que você consegue? Eu falo, sou grata, eu pedi isso para Deus. Eu pedi oportunidades, eu pedi projetos, eu pedi, sabe, eu tô no congresso de medicina, nutrição, eu tô, sabe, evoluindo, eu tô crescendo, eu tô cada vez, né, me aprimorando mais, como também eu sou grata a momentos que eu tô fazendo nada, sabe, que eu só quero conversar e falar bobeira, né? Então, assim, só que eu sei que a energia hoje ainda é um ponto que, para mim, ainda é um estado de confusão. Porque eu quero dar muito, mas é o calibrar, né? Talvez é um não, né? Eu não sei como é que você teve um momento você sempre soube ser racional da sua energia. Aqui merece, aqui não merece, aqui eu ponho energia, aqui eu não ponho energia. Ou foi algo também como você fez isso, assim? Porque eu acho que eu só acredito em energia, tá? Tudo, assim, acho que tudo é frequência. Mas é para todos nós. Tudo é energia. Para todos nós existe um movimento de que a gente tá achando que a gente está ensinando, quando na verdade a gente está aprendendo. Então, o teu excesso de energia, às vezes você fica desapontada porque a pessoa não estava pronta para aprender aqui. Não era o movimento, ela estava pensando em outra coisa. E assim, a gente tem que estar aberto para não achar que a gente está ensinando o tempo todo. Então, o exemplo também é dado quando eu ouço meus filhos. Eu acho que é daí que Nossa, maravilhoso. você pode ter uma gratidão e um equilíbrio maior, assim, de ver. Não importa a idade, tá? Não importa a idade. Porque ele nos ensina com aquele sorrisinho, daquele tamanhozinho, quando você chega em casa e ouve a peça. Né? É um ensino também. Né? Para ele não está sabendo de nada. Graças a Deus não está sabendo de nada e está vivendo o movimento. E ao mesmo tempo você fala assim, tem dias que você vai ensiná-los e vai saber, eles não souberam nada. Eu tive um dia terrível e, eu tomei uma patada. Mas, poxa vida, sim, mas também não carece eu chegar para ele, eu tive isso, como já aconteceu. Calma aí, e o que você ganhou com aquilo? Você trouxe ele para baixo, você se sentiu mal e todo mundo ficou mal. Então, e assim, esses momentos também servem para que você tenha um momento de entender qual é o crescimento. Então, acho maravilhoso. O ser humano tem uma qualidade
de colocar para cima e para baixo muito grande. Muito rápido. É onde a gente acha o equilíbrio, que a vida é uma montanha-russa. Eu só acho que você estando equilibrado, você consegue estar pronto para quando a vida te oferecer o teu momento justo. Você só ficar, puxa vida, mas que saco, que o carro, que é isso, que você só reclama, você não vai estar preparado para enxergar que o barquinho passou. Rubinho, você já fez algum percurso mesmo, porque você trouxe, né, o quão estudioso e aberto, né, sempre aberto a temas, né, para entender o que isso está querendo te dizer, mostrar, ensinar, mas teve algo que você fez, tipo, de início, meio e fim, assim, seja qualquer processo de autoconhecimento, assim, processo imersivo, algo assim que foi legal, foi bacana, corroborou, com você, com o seu momento? Bom, eu conheci muito cedo o Luiz Alexandre, que é meu numerólogo, Como chama? Luiz Alexandre. Depois você me passa. Ele é maravilhoso, ele tem vários livros e assim, ele falava, pô, você tá indo pro Japão, cara, por que você não vai no templo tentar entender como que é a religião budista, como que é? Maravilhoso. Então, assim, sabe, e aí você vai entendendo. Que tá vendo, através de uma pessoa, né, que tem uma competência, um nível de consciência, ele te abre outras provocações, Exato. né, que aí as coisas vão se ramificando, né, impressionante. Você vai procurando entender todos esses ramos para poder vivenciar. Sabe que semana passada eu estava fazendo exercício com o meu time dos 7 anos, né? Na minha vida foi assim, batata, né? Assim, é impressionante. E às vezes a gente, como literalmente estamos no automático, né? A gente não para observar não só a oportunidade que está passando, mas também o que o momento está te pedindo, né? No sentido de o que agora tem que ser feito? Por que está repetindo? Por que está tudo repetindo na sua vida? De novo isso. Aí a gente preocupa na política, a gente preocupa no funcionário, a gente preocupa todo mundo, né? Aí de novo repetindo um padrão, né? Então eu acho que essa relação de a vida dá umas viradas de oportunidade, que seja uma data, que seja um ciclo, né? Só que se você não sabe ciclar, se você não observou, vem de outro jeito. E tem uma coisa que serve para todo mundo, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi o Dr. Lai Ribeiro, né? O Vitor fez medicina integrativa lá. Através do conhecimento do meu marido, ele me ensinou bastante também, porque eu ouvia estudando. Eu ouvia praticando, né, alguns ensinamentos que o Larry trouxe. E tinha uma coisa que o Larry falava muito da física quântica, né? Que era a relação do quanto você pede as coisas. E todo mundo fala, cuidado com o que você pede, cuidado, mas tem um algo a mais. Você pede, você trabalha, você se dedica, e vem. E ele fala que raramente vai vir na hora que você quer, da forma que você quer e como você quer. E aí você não é grato, aí você não entende, fala, poxa, mas eu pedi isso, né? Eu pedi isso. Aí quando vem a sua crença. Então, assim, a relação do cuidado, hoje eu vejo até por outro lado. Além do cuidado com o que você pede, é cuidado para você estar pronto para avaliar quando vier, porque você tem que parar para analisar. Veio, putz, é o que eu queria. Mesma coisa o trabalho e às vezes o movimento que você quer de transformação, que eu quero, por exemplo, posso falar por mim, ele vem junto com um monte de outras coisas. Ele não vem só o fim. Ele vem com muitas outras coisas junto, né? Você, né? Não sei, você queria o pódio, não queria? Sim. Sempre quis. Sempre quis, Você tem que lutar por ele, né? Tem que lutar. E junto com o pódio, o que vinha junto? A gratidão. Tá vendo? A gratidão. Na minha opinião, assim, o pódio mesmo é um ótimo exemplo, porque ele dura 20 segundos, entendeu? É um momento de prêmio que você queria que ele durasse eternamente, mas ele é muito rápido, né? E os meus melhores pódios sempre foram quando os meninos estavam por perto, né? O melhor momento da minha vida não foi na Fórmula 1, foi quando eu fui campeão brasileiro de Stock Car em 2022, que, né, a alegria daqueles moleques era... Dos seus filhos? Era um negócio, assim, mas disparado o meu melhor momento da vida. Então, assim, quando você olha e fala assim, nossa, passou rápido, né? Será que eu curti? Curtiu o que precisava, curtiu
Por quê? Porque quando você está grato, você está pronto para receber também. Então, puxa vida, é uma situação muito gostosa de você praticar essa gratidão, mas você saber que você tem que trabalhar por aquilo. Você não recebe sem o trabalho, né? Quando tem aquela história, né? Você chega no shopping e tem lá uma vaga, e você estava lotado e a vaga estava pronta para você. É porque, assim, o universo entendeu que era muito, muito provável que você precisava ir logo para fazer aquela foto para o passaporte ficar pronto, porque viajando você ia ajudar alguém que é sempre uma questão de ajuda, é sempre uma questão, não é, caiu do céu, entendeu? Todo dia te é dado a situação de você entender aonde você pode ajudar e receber, né? É, Essa troca, na minha opinião, ela é maravilhosa. é verdade. Então, quando eu pego, por exemplo, eu pego um avião, puxa, antigamente, mais jovenzinho e tal, ficava um pouco mais tempo ali, dava um tempo de leitura e tal. Hoje, eu curto muito mais adormecer para que eu possa chegar pronto para o evento que eu tenho. Então, cadê o meu momento de leitura? Cadê? Você tem que criar. Isso também é a busca pelo teu momento. Você não pode simplesmente achar, não quero mais lá, mas então aqui. Você pode mudar, você pode falar, então hoje eu gosto de assistir mais do que ler. Você pode. É sempre uma prática de mudança, de hábitos, de tudo, mas É, o mais legal é você não esquecer que precisa ser feito. muito bom. Rubim, você trouxe no começo, né, a relação que sua mãe queria, né, o seu pai e sua mãe uma frente para sua carreira, você decidiu ser piloto, vai para fora dos 16 anos, percorre tudo que você percorreu, continua até hoje, e a leitura que eu tenho agora, né, assim, ouvindo você, é como se o tempo todo foi missão, foi paixão, foi vocação, né, foi missão como um todo, não a pista, não o carro, a Fórmula 1, enfim, mas a missão do ser o Rubim Barrichello para poder fazer o que você está fazendo hoje, né? Dito isso, assim, qual é a sua relação sempre foi com a parte financeira, assim, porque você não fala, né, do sucesso financeiro, sempre é percurso, a jornada, né, e no fim me traz até momentos, assim, que eu esqueço que isso foi sua carreira, né, tá, moça, onde que tá o negócio, né, no meio de tudo isso, cadê o negócio dele, né, e esse foi o seu negócio, né, hoje é o seu negócio, né, e devido às proporções foi evoluindo, foi mudando, o modelo de negócio foi ajustando. E você olhava isso como negócio, assim, tinha que ter resultado financeiro também? Você tinha uma meta financeira? Então, tá curioso? Eu tô. Cadê o negócio? Mas aí, cadê? Não, Não é? na verdade eu tenho muito mais do que eu almejei, e sempre foi uma gratidão de ter isso. Nunca mexeu comigo, nunca foi, então vamos lá, você chega à Fórmula 1, eu chegaria à Fórmula 1 e teria um salário para poder ajudar a família, para poder pensar. Você não, sabe assim, quando você tem esse tipo de gratidão, seria hipócrita da minha fala não achar que foi legal ter ganho um dinheiro, de poder utilizar ele da melhor forma possível, mas ele sempre foi muito bem gasto em situações que Mas você tinha objetivos, assim? Poxa, não eu quero financeiras. fazer tanto dinheiro, eu quero... Não, Não tinha. nunca foi o meu, sempre foi assim, porque meu pai, como dono de material de construção, eu via uma vida humilde, mas ela era muito feliz. E quando eu falo da aldeia, é a mesma coisa, entende? Não é ali que tá o negócio para mim. Quanto mais você ganha, mais você tem chance de ajudar. É. Então aí não é, então peraí, eu vou doar 50% do meu salário. Não é isso. O dinheiro é importante e a gente tem que fazer bom uso dele. Inclusive, com toda a minha experiência, muito provavelmente, na parte financeira eu teria feito coisas diferentes, por falta de conhecimento. Então, né, você sempre acha que está entrando e tal, mas você não está preparado para um momento que ele não está mais Entrando. entrando. Então, todo esse conhecimento e Legal. estudo também é muito importante. Então, não estou falando que você não tem que estudar, assim, mas a pessoa que trabalha pelo sucesso pessoal, pelo engajamento que ele tem que ter consigo mesmo, pela perseverança de buscar o sonho. O meu sonho era chegar à Fórmula 1
e ser competitivo e ser campeão do mundo. O campeão do mundo, ele não aconteceu, mas eu fui por 19 anos o cara que se doou muito. E assim, eu fui muito feliz em todos esses momentos. Aí você vai falar assim, se eu tivesse tido um manager X, teria eu ganho mais dinheiro? Muito provavelmente, porque quando o cara apertou, eu falei, meu, não tá aí. Não tá aí dentro desse E aí contexto. você não quis. Não, pode ir, é esse o número, então tá fechado. Então talvez eu teria ganho mais dinheiro, mas eu não tenho essa ligação com essa coisa de que eu seria mais feliz se eu tivesse alguma coisa a mais em termos financeiros. Então eu não faria nada mais hoje que me deixaria feliz, entendeu? Então, até porque eu tenho o carro de sonhos, porque a gente é piloto Audi. Então, eu tenho, eu juro por Deus, eu não estou fazendo nem... Nem é merchan. Eu fiz um merchan brincando agora, mas assim, eu sempre tive Audi. Falei pra É ele, verdade. bobeira da sua parte de não me ter. Eu falei bem para eles, assim, veja, eu já tenho. Você já é parte do negócio. Eu sempre fui apaixonado pela marca, né? Então, quando eu criei, por exemplo, com os participantes, o meu canal Acelerados, era porque eu queria que qualquer pessoa aqui que fala assim, peraí, qual o tipo de carro que eu quero comprar? Pera, Rubinho já testou. Coloca lá e vê. Aí eu posso ser uma opinião para dentro da sua vida. Então, eu também quero ter essa coisa marcante dentro da sua vida com relação a carros. Então, a minha vida sempre, eu ganho dinheiro com acelerado? Ganho. Que bom, tem e que ajuda ganhar, pessoas. trabalho. Dentro disso, não é o quanto eu almejo ganhar. É a gratidão de guiar aqueles carros e saber que vocês vão usufruir disso, entendeu? E ainda ganho dinheiro. Então, eu acho que eu sei que eu não posso muito ir pro sítio, não posso andar muito com o Rubinho, porque senão está de confusão. Vou trazer porque está de confusão, tá, Rubinho? Porque eu estou, porque amanhã eu posso não estar, né? Mas hoje eu estou num território, é meta, é plano, e é isso, e aquilo, é uma intensidade muito grande, né? E que em conjunto vem de ajudar a transformar pessoas, negócios, né? E isso é muito genuíno, sempre foi. Tanto que na inauguração aqui da Hub, quem estava aqui, os meninos estavam, vocês lembram da minha mãe falando, um amigo nosso, Fábio, perguntou assim, Alexandra, como é que você estava apresentando a minha história, a minha jornada, por que existe a Transformar e tal? Como é que você encontrou seu propósito tão jovem? Vou fazer 38 anos agora, dia 31 de agosto. E aí eu falei, quando eu fui responder, minha mãe pediu o microfone, e eu falei, pronto, né? Minha mãe manda todo dia, não todos os dias, mas sempre assim, filha, trabalha menos, filha, isso é ilusão, filha, para com isso, filha, onde você tá agora? Meu Deus do céu, a vida inteira. E aí ela pediu para falar no microfone, eu falei, pronto, né? Vai acabar comigo, né? Tipo assim, deu até dormição. É uma caixinha muito autênticos. Aí ela fala, olha, a Alexandra veio de mim. E eu nunca vi a Alexandra reclamar de trabalhar. Eu sempre vi a Alexandra com esse entusiasmo. A Alexandra é feliz trabalhando, né? E quando você está feliz, você pode ajudar a outra pessoa, né? Você pode entregar o seu melhor. Você está verdadeiramente, eu te escuto verdadeiramente, eu te olho verdadeiramente. Não te olho como número. Então, esse é meu estado de confusão, porque eu tenho um número para buscar. Às vezes eu tenho que fechar um negócio, aí eu falo, meu Deus, né? Não é essa pessoa que eu quero servir, não é essa pessoa que eu quero servir, não é isso que eu acredito. Hoje eu estou ponderando um pouco mais, não acredito nesses valores, eu não acredito mais nisso aqui, né? Então acho que e aí eu te escuto, eu falo, meu Deus, né? Deixa eu voltar mais pro lado de cá. Então e eu acho que esse é um lado bonito da vida, porque do mesmo jeito que você fala, se eu tivesse um pouco mais de educação financeira, alguém fazendo esse papel, talvez você teria tido coisas e formas diferentes, né? No tempo, no ciclar a entrada com a saída, né? Também. Então acho que eu vou usar essa palavra de nunca é todos os lados, né? Eu acho que a gente tem que sempre ponderar. É um quebra-cabeça, né, Rubinho? Eu acho que o negócio, quando a gente olha o negócio. E o principal negócio é a gente, né? Que vai liderar o negócio, né? Então também é esse quebra-cabeça, né? Então não só aprendi, mas como vou ter que, ainda bem que tem almoço, entendeu? Que vou ter que pausar, refletir, anotar, para depois voltar para o próximo, mas foi muito bom. E eu queria que você trouxesse, para a gente abrir para perguntas, né, quem tiver, que pudesse deixar, assim, em relação, e como a Alexandra tem outras pessoas, homens, mulheres aqui, e quem
nos tá também assistindo, de o liderar essa performance, sabe? Não a qualquer custo, não acreditar, sabe? Assim, hoje eu vejo as pessoas muito, até essa era, né? Quando a gente olha o ser humano acreditando em resultados muito rápidos, Rubinho, é para com emagrecimento, é para com tudo é financeiro, as pessoas acreditando em fórmulas mágicas, então eu vejo as pessoas muito perdidas, né? E eu mesmo falo, meu Deus, como a gente vai lidar, né? Gerações novas chegando, que leem menos, né? Na tela, tudo esse conjunto, né? E no fim todo mundo quer ter resultado na família, casa, trabalho, né? Então, assim, se fosse trazer o seu melhor, né, hoje, qual é a sua colaboração para Lidere Performance? De que jeito a Lidere Performance, né, olhando por esse ponto de vista? Eu acho que a liderança, ela só acontece a partir desse autoconhecimento. Você não consegue liderar alguém se você não se entender bem daquilo que está sendo feito. Um bom líder não é aquele que grita, não é aquele que... é aquele cara que consegue entender aonde está o problema e consegue entender que uma das pessoas... tem alguém que talvez consiga fazer 2 trabalhos, mas é muito importante que cada um faça aquilo que quer fazer, aquilo que acha que consegue fazer. Porque senão você vai sempre ficar numa questão que, por exemplo, o bom mecânico é um cara que ele tem a competência de deixar todo o carro amarradinho, todo assim, mas se ele trouxer um problema familiar para o trabalho, na hora do pit stop, ele pode deixar todos aqueles outros falhados por uma roda, entendeu? Então, problemas podem acontecer e a gente tem que aprender. Mas o líder é aquele que tem um bom olhar para todo o empreendimento, não importa o qual. E, na minha opinião, o melhor ensino é quando a pessoa entende que amanhã pode não existir. E desse princípio, você tem metas sempre a curto prazo. Você não tem meta tão longa. Eu queria poder entregar em tempo hábil essa coisa da fome zero. Então, eu vejo que não é de um dia para o outro, até porque você planta uma semente agora, ela tem um tempo até germinar, produzir. Então, não é o de agora para amanhã, porque eu até posso colocar um produto, dentro desse produto, em um mês menos ele já, o produto, mas não é a naturalidade que eu preciso, não é a forma, então a gente tem que deixar as coisas naturais. Mas partindo do princípio que a gente vive hoje, e o gostoso é viver hoje, é poder entender, é passar desses exemplos para os mais jovens. Eu tive uma coisa muito interessante na minha carreira, que foi, eu corri o ano passado, eu fui campeão brasileiro de NASCAR Brasil. E meu carro era patrocinado pelas balas Fini. Fini? Aquela balinha que a gente adora. E aí, um dia um pai chegou para mim e falou assim, eu queria te pedir desculpa por tudo que eu já falei mal de você. Eu falei, interessante o senhor falar isso, e a coragem, e eu agradeço muito pelo momento. Ele falou, não, mas você agradece esse menininho aqui, ó. O menininho tinha 9 anos, e o pai tinha falado, o filho tinha falado, pai, eu quero ir lá ver o tio do carro da Bala Fini. Ele falou, é o Rubinho, ele deixou o Schumacher passar. E aí, ele falou assim, não, pai, você não tá entendendo. Ele é o campeão da Stock Car, ele tá correndo agora, ele tá ganhando a corrida, e ele ainda é patrocinado pela bala que eu mais gosto. E aí, você vê o movimento da coisa. O pai cedeu a imagem do passado. O passado só nos ensina a ser melhor agora. Então, não espere para daqui a pouco, para você ter uma situação com a tua família que, eu não tô falando com meu tio, eu não tô falando... Não tem que esperar. Vai resolver o teu... E todos nós temos, não é que, o Rubinho é bem resolvido. Eu não venho aqui para ensinar, eu venho aqui para uma troca. Todos nós temos essa situação difícil, assim, você fala, você está em cima, mas você também tem o teu, para quem você poderia ligar mais, para quem você poderia falar. Então, é isso. Eu acho que esse exemplo do carro fez com que muita coisa acontecesse. E Rubinho, era a última, mas eu fiquei, que não está aqui no meu contexto, mas
Você teve algum treinador muito importante, assim, ao longo da sua jornada? Eu sei que seria também redundante perguntar o quão importante é um treinador, é tudo, né? Muito importante. Aí você vê algum que significou muito, assim, na sua vida? Se sim, por quê? É o Luiz Alexandre. É? O meu treino físico, eu passei por vários treinadores e tenho gratidão por todos eles, mas é muito mais no lado mental que você consegue mandar a mensagem para o músculo que ele está pronto, O seu maior treinador foi o que trabalhou essa parte de modelo mental. totalmente. A parte Olha. do teu engajamento consigo mesmo, não é com os outros. Eu fui perceber, assim, através das críticas, eu sofri muito, eu chorei muito, mas foi através do meu autoconhecimento que eu fui ver que eu já era feliz. Eu não precisava do outro para ser feliz. Eu já era feliz. Eu já gostava do que via. Eu já tinha gratidão pela minha vida. Eu já tinha todo esse processo. Já tinha os meninos vindo. Sabe, era uma coisa assim, era até muito egoísta da minha parte, mas não estava olhando isso. E aí quando eu abri o olho, passou. Então, Quanto tempo ele te treinou? ele me treina, né? Até hoje. Faz quanto tempo já, então? 20 anos. 20 anos. Uhum. Bonito. Nossa, muito bom. Depois eu te faço o telefone. Eu com certeza. Não, mas quem estava aqui no podcast que a gente fez do Marcos Marcos, lembra? Eu já estou nessa busca já, assim, é que eu só acredito pelo exemplo. Então, assim, tem coisas que eu vejo, assim, e somos humanos, a gente erra e acerta. Não é sobre ser 100%, ninguém não é isso. Sei porque você não ia falar. Mas eu falo que o modelo mental eu vejo tantas pessoas falando e nem é o que fala, assim, sabe? Você ter alguém que te ajuda sempre a olhar, não o outro, e você, né, de uma forma muito mais ampla, eu acho que é sempre uma oportunidade. Ale, esse ano eu tive a oportunidade de sentar na Ferrari. Rapidinho, imagine eu ter o treinador do Rubinho Barrichello. O quê? Minha filha, imagina eu ter, você vai falar pra ele que você nem sente a agenda. Não, imagina a Alexandra Casoni ser treinada pelo, meu Deus, eu vou ganhar toda essa mão. Eu sentei no Ferrari que eu competi em 2002, um carro impecável, né? Já 24 anos atrás eu corri com esse carro e eu fui por convite da Red Bull Ring, que é a empresa que é dona do circuito, para guiar esse carro. E assim, eu já fiquei ultra contente porque o banco ainda era o mesmo do meu carro. Então era um carro que foi meu mesmo. E assim, eu não estou nas mesmas medidas que eu tinha há 24 anos atrás. Tá muito mas cabia. E aí, eu tive aquela sensação de que parecia que eu fiz aquilo ontem. Você só consegue ter isso num momento de gratidão muito extrema. Porque, assim... Você sabe, eu choro correndo. Eu choro de gratidão. Eu choro. Não, e assim, chorar. Pra quem me conhece sabe, eu choro vendo até Tom e Jerry. Então não é muito difícil, assim, né, eu me emocionar. E assim, o Fernando, meu filho mais novo, quando eu parei no boxe, ele chorava tão gostoso, assim, de emoção, gratidão, que foi uma coisa louca. E aí, depois, com mais calma, eu perguntei. Ele falou, pai, eu não te vi andando de Ferrari. Então foi um negócio bonito, louco, assim, sabe? Foi muito legal. Mais uma oportunidade, né? Porque poderia não ter tido a oportunidade, né? De ter visto oportunidade, Muito bonito. Gente, que nossa, delícia. Ficaria horas. Eu vou dar a oportunidade para vocês perguntarem. Mas quero deixar aqui a minha gratidão também, né? Deus falou comigo correndo, veio seu nome. Mandei mensagem, porque a gente estava conversando em time, a falei, será que se eu mandar mensagem, isso aqui ele vai achar ainda... Dei uma gafa, nem todo mundo escutou. Quando eu falei para ele, vamos viabilizar avião, carro, se você quiser ter um motorista, ele manda uma... Alexandra, vou sim, só a gente fechar a data, tal. Mas não, ninguém dirige meu carro, não, eu vou ganhar. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu fui de motorista. Daniela de motorista. Assim, é uma coisa que você tem que entender onde são os seus processos e como que você evolui. Então, tipo assim, no trânsito de São Paulo,
o Wagner é o nosso motorista, porque, assim, Você confia. Não, eu confio, mas é difícil, sabe? Para um piloto ficar andando a 10 por hora, vai para pouco, para e tal. Então dá dor de barriga. Ai. Aí eu fico lá atrás um pouquinho. Muito bom, mas eu queria abrir para quem, né, tiver alguma pergunta, quiser direcionar, levanta a mão, Ju, lá, Gu, e aqui, Nath. Vai, assim, aí vem aqui por... Eu até chorei também, sabia? Várias vezes, emocionando. A minha resposta ela vai dentro da simplicidade que eu tenho na minha vida e da forma como eu levo tudo. A forma de você engajar numa decisão que ela seja momentânea é só com gratidão. É na gratidão que você tem a certeza de que a tua decisão está certa. O pós, se essa decisão foi tomada e ela foi errada, você haja da forma com que aquilo vai só fazer você melhorar. Então, na minha profissão, eu tenho pouquíssimo tempo para lidar com frustração, com dor. É momento, ela precisa ser tomada assim, né? Então eu falo muito que se eu tivesse um celular em alguns momentos de corrida, se sentindo observado, você levanta para ir ao banheiro num restaurante cheio e você sente que uma pessoa está te seguindo dentro do olhar, aquilo te incomoda, né? Você não conhece a pessoa, você não sabe com qual olhar, ou aquilo pode te lisonjear pelo fato de você se sentir observada. Tem os dois lados. Mas o fato de você achar que o Brasil está te observando e tem uma opinião sobre a tua atuação, faz que a tua atuação não seja tua, porque você não está pensando em si naquele momento. Então, o momento de gratidão faz com que eu tenha o equilíbrio para eu tomar a decisão, independente se ela é certa ou não. Naquele momento ela foi certa. E depois eu vou aprender dela. Não, olha que interessante, né? Porque você trouxe uma perspectiva super micro, você ligou. O dele, além de ter ele com o carro, tinha o Brasil todo esperando algo dele. Meu Jesus amado. Porque assim, a minha pressão é minha família. Minha pressão é ser coerente com meus filhos, é ser coerente cada vez mais comigo, para que seja com todo mundo. Que eu erro, tenho meus medos, tenho minhas provocações, e falo, meu Deus, por quê? Agora imagina ali, né? É ele com ele e todo mundo esperando algo dele, né? E você trabalhar com esse tipo de coisa que é essencial. Então eu sei que você e todo mundo aqui na sala trabalhamos com um lado mental que tenta nos derrubar. É. Todos nós. Todo dia. Todo dia. Toda hora. Então, quantas vezes aconteceu? E aí você tem que procurar várias coisas. Aí você começa, lá, 30 anos atrás apareceu aquele filme, O Segredo. Aí você vai ver e fala assim, puxa vida, mas isso é muito fácil. Isso é fácil de agir. Mas amanhã você esquece. É. Você tem que ver de novo. Por isso que treina é todo dia. Aí Há 20 anos com o mesmo treinador. 20 anos com o mesmo treinador. Você vai para todas as metafísicas, você tem uma série de coisas que você vai aprendendo, mas você esquece. Porque é fácil você estar no movimento da pista, você está naquela volta sensacional, você engata a marcha certa, você leva o carro na velocidade, então de repente vem aquele pensamento, volta boa, hein, filho, não vai me errar na última curva. Entendeu? Por quê? Porque a mente não processa o não vá me errar. Tá escrito, vai lá e erra. Entendeu? Então, é todo um autoconhecimento que daí me fez jogar golfe, por exemplo. O golfe, você erra uma bola, você tem 1 minuto ou mais para andar até a próxima bola. No carro de corrida, você tem, assim, são segundos. Então, não dá tanto tempo. O golfe é muito pior, porque a bola ruim fica na tua cabeça. E assim, o movimento que a gente teve com alguém que a gente fala, que você foi falar com a tua secretária, ou que você foi fazer, que você teve um movimento errado, aquele momento é o momento que se você não for lá consertar aquilo fica te matando o dia inteiro. Por isso que eu falo, não vamos deixar para amanhã para realmente fazer o que a gente precisa fazer, né? Hoje. Então, para mim, é assim, esse primeiro momento é a gratidão, porque eu tô equilibrado para lidar com as minhas falhas.
E depois é você entender que você tem que treinar a mente para estar no positivo, entendeu? Ou deixar ela no neutro, ou saiba que, para mim, se eu tô recebendo negativo, aquele piloto da frente também tá. Então, a gente tá no mesmo páreo. É isso aí, muito bom, excelente, muito bom. Eu sempre admirei bastante a forma que você conduziu sua carreira, sabe? Eu acho que sempre foi muito reta. Você fala em princípio de simples justo e tudo isso, né? E acompanho bastante você, sempre você sempre fez isso por amor. Sempre teve um amor enorme no automobilismo e tudo. E você conduz assim até hoje, é assim. Adoro ver seu relacionamento com seus filhos, essa campanha, tudo isso. E agora, quer dizer, você já falou a sua busca por pódio, agora quer chegar lá, quer ser campeão, todas aquelas coisas. E você agora me falou que faz 20 anos que você tem esse treinador. Isso vai ser 2006. Se não me engano, você saiu da Ferrari em 2007. Nossa. 2005. 2005? Tá. Eu entrei... A pessoa estava como se fosse 2007. Eu ia te perguntar se de repente essa virada de chave, no momento de sair da Ferrari, buscar outras equipes e tal, aqui nós estamos falando, né, de wellness, de autoconhecimento, todas essas coisas, se essa foi uma virada de chave para você, vamos dizer assim, para ir para um ambiente mais amistoso, onde, embora a busca por pódio continuasse, mas, sei lá, é uma equipe que tinha uma coisa um pouco mais suave, você buscar mais o seu bem-estar. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Muito bom. Olha, assim, é bem na época mesmo, tá? Queria eu ter conhecido o Luiz Alexandre um ano antes, para saber se eu teria tomado a decisão, porque eu não sei se você lembra, mas eu saí do contrato da Ferrari um ano antes de acabar o meu contrato. Isso é por decisão própria, porque eu falei, isso não me pertence. O troféu na estante, ele não vai mudar a minha característica de vida. Então eu decidi sair um ano antes. Isso é uma coisa que eu comecei dentro da Ferrari e assim, eu falo e às vezes as pessoas acham, querem ter uma opinião sobre várias situações que mudam um pouco o contexto. Eu sempre fui muito, eu falo muito por uma explicação que eu quero ter certeza que as pessoas entendem. Eu fui repórter da Globo depois de ter corrido e assim, como eu tenho um linguajar de explicar as coisas para os meus filhos pequenos ou para a esposa que não entendeu, eu consegui deixar um linguajar fácil para um entendimento. Então eu gosto de falar. Só que assim, quando eu entrei na primeira reunião com a Ferrari, e eu falei assim, se tiver escrito no meu contrato que eu tenho que deixar o Schumacher passar, eu não tenho interesse. Ele falou, não vai estar escrito. E não tinha. Mas no dele tinha. Então... Eu já vi bastante você falar sobre isso. Então, é assim, são coisas que aí eu falei, peraí, eu vou fazer como? Cara, eu tenho que aprender. Se eu vim aqui hoje e ele é melhor do que eu, então eu vou aprender com o melhor. E eu sempre me dediquei, eu sempre me dei o espaço. Quando eu deixei ele passar em 2002, não era nada mais do que mostrar para alguém aquilo que eu já conhecia, mas eu estava me dando chances. Não era o fato de, beleza, eu vou, eu tô sendo fraco, vou deixar passar. Não era o meu pensamento e continua não sendo. Era o fato de me dar chance perante aquilo que estava sendo pedido para mim. Você me deve um favor, eu não te devo um favor. E o favor não é retribuído como foi em coisas de vitória. Era me dando mais espaço. Com o tempo só eu fazia os testes de pneu, só eu fazia outros tipos de testes que eles viram que era eu que conseguia decifrar. O cara falava assim, levanta, é ele que vai testar. E essas coisas aconteceram. E eu fui me dando chance. Até um movimento em que acontece uma corrida que aí eu fiquei tão chateado, mas tão chateado que eu falei, eu não preciso disso para minha vida. Não importa a cor do carro, eu vou sair. E foi disso que eu fiz. E aí eu fui procurar, mudei do
né? Eu falo que eu mudei do espaguete pro sushi, que eu fui pra Honda, que eu fui pra equipe japonesa, saí da Ferrari. E se não me engano, você falou que os momentos mais felizes também que você teve foi ver The Stewart. Foi Muito um ambiente agradável. muito amigável, um ambiente onde você tem um eterno aprendizado com um grande líder. Jack Scott é um grandíssimo Como é que o Alexandre chegou na sua vida? Você buscou, ele te buscou, foi um encontro? encontro. Eu fiz astrologia e no mesmo local eu encontrei o Luiz Alexandre que fazia numerologia. E aí Ambiente, né? Ambiente frequência. foi eu acho que estava programada. A gente, no final, eu considero uma irmandade muito grande, porque fora todas as coisas dos números práticos, né? Porque para a pessoa entender o que é a numerologia, é a mesma coisa que você busca dentro dos astros ou dos signos, todos eles querem dizer a mesma coisa, é tudo energia. Da Entendeu? energia. Então você, meio que, meu pai, por exemplo, me deu o primeiro kart, eu ganhei do meu avô. E aí, quando o kart chegou, esse kart meu pai colocou lá a primeira corrida, número 11. Adorei o número, mas corri a vida inteira, não sabia qual era. Quando eu fiz minha numerologia e vi que eu era o número 2, meu pai acertou sem saber. 1 mais 1, 2. 11. Entendeu? Então, você, assim, se eu tivesse corrido com 33, teria mudado? Não é. É a mentalidade das coisas. Só que se você puder dar uma Energia, sim. Concordo Total. Entendeu? Muito Não é que bom. vai mudar aquela coisa. Tanto é que se você lê alguma coisa do teu dia, fala assim, é teu dia, pô, tome cuidado, já ferrou, né? Você não sai de casa, não é isso. Né? A gente não precisa saber nada do futuro e a minha busca é sempre, através dos meus erros do passado, acertar o meu presente. Muito bom, excelente. Eu acho que a partir do momento em que você vê que não é o ego que está te liderando, você permanece na questão. Porque senão você está querendo ganhar uma batalha. E aí ela Muito boa. não tem muito sentido na questão. Então, por exemplo, esse ano a minha equipe estava competindo no campeonato de Stock Car e decidiu sair, sem me avisar. Aliás, não avisou ninguém e saiu do campeonato. Muita gente acha que eu tenho que ter uma voz, que eu tenho que colocar um posicionamento. O meu posicionamento eu faço entre 4 paredes. Eu também. Eu não preciso ter um movimento que eu preciso ser maior, menor, vai ter um momento em que vai existir uma fala, porque não tem muito o que acontecer. Mas eu não deixo de trabalhar 1 segundo em todo caso da minha vida. Mas ele não precisa ser exposto. Maravilhoso. Na minha opinião, é onde você lida com isso. Então, para mim, a questão do ego, ela é assim, então eu preciso ganhar, eu preciso fazer. Para mim, tem uma área do silêncio que te traz uma paz, você resolve a tua coisa, e para muitos isso soa como fraqueza. Beleza, pode continuar tocando. Oi. Eu sou a Natália. Eu não sabia se eu faria essa pergunta ou não, mas quando você contou do pai que falou do filho, aí eu decidi que eu preciso sim te fazer essa pergunta. Para te dizer que a minha admiração a você não vem pelo piloto que você é, mas vem pela pessoa que você é. Porque o que o meu pai sempre disse dentro de casa é que você é um exemplo de dignidade, de persistência, de se reinventar. E ele sempre te associou ao empreendedorismo. E quando a Alexandra me disse que você estaria aqui, eu até falei para ela, Ale, eu uso o Rubinho para treinar o meu time. Porque eu acho impressionante a sua liderança, a sua constância. Então, parabéns por isso, obrigada por vir aqui e abrir tudo que abriu aqui pra gente, todo o seu conhecimento. Te admiro ainda mais. Obrigado. Agora. E como líder de equipe, eu sempre tenho medo, né? Eu treino a minha equipe que quem joga junto joga melhor, mas sempre existe o medo de eu anular algum jogador. Então a minha pergunta hoje é: qual você acha que é o equilíbrio entre o senso de equipe e a individualidade?
Olha, eu acho que a vida se confunde como um todo. A minha vida, ela é idêntica à tua, que é idêntica à de todos. Então, a gente aprende de cada um e eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, que a gente achar que as nossas vidas diferem, que eu tenho um problema muito maior ou menor, já começa que a gente parte por um princípio errado. Aquele mecânico que quer virar engenheiro, mas que tem a frustração de não ter sido piloto, vai existir um momento em que ele está frustrado por si próprio e se anulando. Então, o seu engajamento perante ao teu trabalho, aquilo que você faz, também tem que ser visto. Porque em algum momento você anula outra pessoa e não é por maldade. Entende? Não tem como você deixar todos felizes. Não tem, nem o maior conseguiu deixar todos felizes, então é muito difícil, mas você consegue animá-los todo momento. E se você errou, o ato de coragem é o perdão para com essa pessoa. Não importa o grau, para mim eu acho que tem que ter esse tipo de qualidade que o grande líder vai ter, entendeu? A leitura aqui também é uma responsabilidade, o protagonismo é da pessoa também, né? Sim. Entende essa relação, né? Porque a pessoa pode até, porque você é humana, pode até anular alguém em determinado momento, na ocasião, mas a pessoa é a única responsável pelo lugar que ela vai chegar, né? Às vezes eu vejo as pessoas falam, espera algo de você, mas fala o que ela colocou de participação, né? E aí quando ela coloca, nos pronuncia, ela não vai, ela tá se anulando antes de passar a anular ela. Esse ano, por bem exemplo, antes. nós tivemos um movimento, o carro estava com um monte de problema e o mecânico esqueceu de plugar o meu rádio. Nossa. Eu fiquei sem comunicação, eu não sabia o momento do pit stop, aquela coisa toda. E, assim, ele se auto-anulou antes de eu mesmo ter falado, cara, assim, poxa, é a coisa mais simples, mas não é, tava todo mundo engajado numa situação, e o time que ganha junto, ele perde junto, entendeu? Assim, as melhores equipes pelo qual eu passei, eram aquelas que a aerodinâmica valorizava o motor, que valorizava o pneu, valorizava o piloto, que perdia junto, que quando o motor não funcionou, a aerodinâmica, sabe, não tinha, era a harmonia de um sistema, que é o que a gente vê que, na minha opinião, falta para o trânsito, falta para a política, falta... Por quê? Porque não tem harmonia. A gente não quer... Isso não é um time, entendeu? A gente não tá aí pra... Assim, eu quero, de verdade, eu quero morrer. Quando o cara podia ter feito gol, ele passou pro outro, que ficou mais fácil, deu pro gol, e aquele cara correu pro outro lado. Você tá de brincadeira comigo? É um time ou é uma pessoa? Né? Quando a gente está falando do individualismo. Eu acho que isso deixa de ensinar um pequenininho que tem toda a chance de elevar muito mais um país, entende? Então eu não estou falando mal especificamente de alguém, eu estou falando de uma situação que acontece quase que em toda a área, né, do futebol, e que, cara, o companheirismo, aquela coisa toda, que é o que você está falando. Como é que eu não anulo aquela pessoa? Algum momento dentro da sua liderança, você vai precisar dar uma lição, ao mesmo tempo que você também pode errar e aprender com aquela situação. Eu até tenho uma coisa para colaborar, mas isso é muito uma cultura minha, assim, de liderança. Por exemplo, quando eu vejo o líder se anular, ainda não se anular, mas anular fazer uma determinada tarefa ou missão, porque para ele, no ponto de vista, não cabe a ele, e ele não está olhando o todo, ele não está olhando vencer em time, ao invés de eu julgá-lo ou colocá-lo numa situação, eu assumo, eu faço pelo todo. Então eu falo, tá bom, se você... porque é um julgamento meu. Eu falo, será que a pessoa está achando isso não é a minha tarefa, eu não vou fazer, não cabe a mim. O que eu faço como líder? Daqui eu faço, porque se a gente vence, a gente está vencendo em time.
E não é essa tarefa que vai dizer que eu sou do cargo XYZ. Então, acho que tem às vezes até um olhar de tarefa, tem um olhar até da responsabilidade, porque depende muito o todo, o entorno que você está falando, né? Então, assim, hoje a era que a gente vive é uma era que as pessoas não querem ser cobradas, elas não querem se responsabilizar e elas querem fazer o que cabe no escopo dela. Então, se é isso que eu sou contratada, é isso que eu vou fazer. Então, essa é uma relação, quando o líder é educador, eu acho que, por exemplo, eu aqui dentro, se eu tiver que servir café, se eu tiver que ligar, se eu tiver que resolver, eu vou fazer. Porque eu sei fazer tudo isso. E não é o ser CEO, ser qualquer coisa, que vai ser menos ou mais. Eu falo, meu Deus, por que a pessoa não pode resolver isso? Por que não pode resolver? Aí você fala, a pessoa está se anulando. Não é para mim, não é para o trabalho, é para a vida. Que a vida vai cobrar dela várias tarefas. Ela não vai falar, não, essa eu não vou fazer, essa eu vou fazer, essa eu não vou fazer. Então, a gente tem essa relação também, sabe, Rubinho, de o líder educar, entender? Antes de anular, eu vou educar. E educar é o exemplo, eu acho, sabe? Depois você pode o feedback, depois você pode contextualizar. Mas eu gostei que você trouxe. Às vezes ele anula antes do que você anula ele. Muito bom isso. Eu acho que, partindo do princípio também, que a gente aprende muito mais da perda e do erro, você também se dá o direito de relaxar para que você veja que o teu time vai estar mais forte na segunda-feira. Então, quando eu parei de pedir pela vitória dos meus filhos, eu comecei a ter um entendimento muito, muito melhor, assim, sabe? E assim, os primeiros 5 minutos da emoção, né, quando alguém perde, né, quantas vezes eu falei para minha mãe, não, mãe, e lá vinha ela, fala assim, ai filho, mas a corrida foi boa, você chegou em 19º, assim, sabe? A mãe sempre vai ver aquilo, para não, mãe, só me dá 5 minutinhos aí. Então, às vezes o atleta quer aqueles 5 minutos, mas às vezes ele quer chorar, entendeu? O atleta, se o teu atleta, digamos assim, dentro do teu grupo, encostar no teu ombro por um choro, é porque ele te considera um baita líder. Legal. Então, tem isso, né, na coisa. E dentro disso tudo, você precisa ter muita fé também, né? Para que as coisas... você me viu tatuado, é Fernando Eduardo, mas é fé. Eu tenho uma coisa muito grande que vai muito fora da religião, né? Eu tenho a fé de que o processo é muito bom. O Luiz Alexandre fala assim, você fala assim, mas isso não é visto como uma coisa que o brasileiro acha que é bom. Chefe, tua mão tá limpa? Teu coração tá em paz? Então, toca que ninguém precisa ter opinião sobre isso. Então, é por aí, né? Muito Dentro bom. da fé a gente consegue. Consegue muito Pausa, bom. obrigada. E muito obrigada por inspirar mais de 350 pessoas. E eu te... Que bom. Muito bom, viu? Muito bom. Obrigado. Prazer. Prazer. Essa história de que a gente precisa ganhar o tempo todo é realmente só o ego. Não tem muito mais do que isso, né? Então, se eu pude ter tocado o coração da tua filha, que é muito mais jovem, tem a idade dos meus filhos, e que pôde analisar uma situação de fora muito mais espiritualizada, então independe qual é a religião, qual é a raça, independe. Depende o exemplo, a forma como é visto. Então, como eu falei, tudo mudou para mim no momento em que eu entendi que já estava lá. Não precisava ter mais. A gente sempre vive nessa falta. Falta isso, né? Enquanto você deixa de agraciar aquilo que já tem. Né? E quanto mais você acha que você tem, mais você tem ainda. Então, é por isso que eu nunca tive esse apego, né, ao lado financeiro, sem deixar de ser tonto, né? Porque afinal de contas, a gente vive num mundo que tá cada um querendo colocar umas vírgulas a mais na nossa vida, mas a vida para mim é essa, assim, sabe? O dormir em paz. Eu estava falando disso com uma pessoa muito importante ontem. Mas eu falei, até o ladrão, ele tem como colocar na cabeça dele que ele está fazendo a coisa certa. Quando você fala assim, ele vai ter o que merece. Assim,
a pessoa, ele vai dormir bem porque ele acha que ele precisa fazer isso porque o sistema é corrompido, porque alguém roubou, Então, dentro Ele da acha sua as cabeça, manobras. você acha que você está bem. Você dá um jeito de achar que está bem. Então, a pessoa que realmente abre os olhos e possa se sentir mal por uma outra pessoa, por ter tido um ato ruim, essa pessoa começa a entender o que é a vida. Porque daí levanta uma pessoa e pede desculpa, e tem um bom dia. Quantas vezes você está andando no parque, você passa bom dia? Senhor, meu Deus do céu, não tava com plug, só não queria contato, mas assim, né? É aquela coisa da buzininha, do cara da moto, do cara do carro. Eu acho que no momento em que nós virarmos uma comunidade, né, como a gente viu através do futebol, outras nações vivendo de uma forma mais tranquila, mais em união, é o momento que a gente começa a crescer. É menos ego, né? Você pega exemplos do futebol, né? As seleções com ego, a forma como tudo é conduzido, né? Então é menos Vai imagem, muito- mas Vai muito além disso, né? Porque também é um esporte muito coletivo, não é só, né? É difícil, porque complexo. é complexo. Então, mas eu acho que é isso. Então, eu agradeço muito. Tô falando, quando eu entrei no carro, eu falei, meu Deus, eu esperava escutar tanta coisa e ele me fala isso. Eu falei, nossa. No momento em que a gente entende que a dificuldade nos ensina, você tem todo o direito de chorar no teu cantinho, entendeu? E assim, a dor sempre permaneceu ali na parte do emocional. E aí, aquilo acabava o choro, assim, ó, limpou, levanta e segue. Tudo tem uma situação, tudo tem um aprendizado. E aquilo que a gente não tem controle é uma coisa que a gente tem que deixar aí. Então, te agradeço. O ato de coragem, né? Que a gente está sendo tocado como um todo. Acho que um podcast hoje para mim não é simplesmente uma entrevista, é uma forma de tocar mesmo as pessoas. Para mim, eu vivo do exemplo, eu vivo do seu exemplo para comigo e de eu retribuir com isso. Agradeço. Muito bom, excelente. Agradecer novamente, agradecer, né? Obrigado. Eu saí daqui com alguns deveres também, mas acho que a gratidão a gente precisa exercer em abundância, né, Rubinho, o tempo todo e, de novo, seu tempo, a generosidade, o conteúdo, a verdade e a presença, como a Ju, acho que todo instante ali, acho que a sua presença, ela traz desconforto, assim, pra gente. Desconforto bom, tá? Não é confortável. Meu Deus, como ele consegue, né? Você fala, meu, será que eu consigo também, né? Você é tão Consegue. presente? Eu sei, consigo, vou ter o seu treinador. Gente, agora eu vou dar um tiro. Viu, Natal, o time, vocês me esperem. Mas Você tem que lembrar uma coisa ali. Eu tenho a coisa boa também de que eu trabalho de capacete. Então ninguém vê se eu tô bravo, se eu tô chateado, triste, feliz. Ajuda bem. Não, mas você sabe que eu acho que Deus estava me preparando para hoje. Porque eu vi o direto, meu marido, eu lembrei muito dele, porque direto ele fala, amor, porque é muita demanda, muitas responsabilidades, mas eu fui pedindo, eu lembro como você pede, não vem da forma que você quer. E aí ele fala, agradece, né? E eu tô exercitando a gratidão, tá sendo muito bom na minha vida, né? E aí hoje ele acordou, ele me deixou lá para me arrumar, tá? Ele perguntando, e aí eu mandei, eu tô super romântica ultimamente, eu mandei, te amo, né? E antes eu só ficava assim, cara, você vai vir, como é que vai ser, né? Então, acho que, assim como a gratidão, a gente reconhecer que nós estamos melhorando também, né? Sim. Que a gente precisa estar dispostas a evoluir, né? Por alguns pontos de vista. Então, eu acho que essa relação, a mulher, ela se culpa muito, ela se drena porque ela quer se drenar, né? Então, a gente pode ser mais leve. Então, a sua presença, ela é desconfortável para mim, mas lado bom, tá? Não me faz evoluir. Eu adoraria viajar com você, adoraria. Imagina você ficar o dia inteiro escutando, você volta em outra plenitude, assim, né? Você desce e volta. Então, acho que foi um conteúdo não só a intenção inicial, eu até abri com todos aqui, vieram pessoas, mulheres de fora, país é do Mato Grosso do Sul, né? Pegou a estrada, então, assim, Ju veio de São Paulo. Justamente como acho que a Tati
não dá para normalizar uma presença de uma pessoa que conseguiu percorrer e continua percorrendo de uma forma, sempre evoluindo e prosperando de uma forma muito inspiradora. E eu acho que quando eu abri, eu falei muito isso. O principal negócio é você, o principal negócio sou eu, né? Direto o Vitor fala, o que a gente fez está tudo aqui. E aí, que jeito que a gente quer fazer, o certo ou errado? Com o princípio, eu sempre princípio. Então, você pode o tempo todo mudar a sua mente, né? Então, acho que hoje foram vários convites a agradecer. E para quem está nos assistindo, deixe seus melhores comentários, porque eu sei que são vários insights, que vocês não estão vendo essa sala, mas está dando colinho assim, pensativo. E foi o nosso segundo episódio, com foco, literalmente, eu acho que diferente de um olhar aí de meta, de ferramenta, metodologia, muito mais sobre, né, uma conduta com muito autoconhecimento, que faz com que você não só evolua, mas que você consiga prosperar para as pessoas, porque eu acho que também essa é a missão. O ser piloto não era talvez a sua principal missão, era tornar o Rubinho para poder fazer o que você faz hoje. E deixa aqui seu comentário, compartilha. Temos mais um podcast ainda pela frente. Obrigada. Uma salva de palmas.